cara falar isso, né? Vamos pôr a boca no trombone, né? Vamos lá. A gente já põe a boca no trombone. Olá, amigo internauta. Então, novamente aqui é o Fred João no programa Tocando o Culto com meu amigo Orlando de Freitas Júnior. E hoje, como eu falei no programa anterior, que a gente ia fazer um tema que você já estava curioso em querer saber, esse tema hoje é um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre o tarô astronômico e as realidades do planeta nos dias de hoje, né, que tem a ver com os acontecimentos, com as histórias. O Orlando separou pra gente um conteúdo bem interessante, né, Orlando? Que vai falar ao decorrer do programa sobre várias características. Então aí hoje trouxe também um histórico sobre as datas, né, Orlando? Sim, na verdade é assim, Fred, o que acontece? Tarô astronômico. Eu nunca parei, desde que eu fiz o curso de tarô com o Ademar. Bem lembrado porque o Ademar Ramos foi um professor, né, tanto meu quanto dele, na Eubiose no final dos anos 90. E o Ademar ele se estendeu bastante nesses estudos, então hoje ele palestra sobre todos os tipos de tarô, né? Sim. Então, tarô menor, tarô maior, o tarô mitológico, enfim, você aprofundou bastante no assunto, né? Isso, que a partir dali eu não parei, como o Ademar falava. Ele falou, já estuda há mais de 20 anos e você nunca para. E lógico que você tem algumas fontes seguras, que nem no caso, que você já postou alguns áudios do Ademar, sim, você sim. tem lá Oswald Wirth, você tem algumas coisas escritas do Papos, inclusive. Né, também. Muito bom que o Papos ali, ele vai fundo, porque era um ocultista. Você também tem o Eliphas Levi, também que tem nesse sentido. O que acontece? Eu estava lendo o livro do Papos e lá tem uma parte que ele fala do tarô astronômico e também com base no arqueômetro. Que é uma coisa muito difícil, ainda não consegui pegar essa parte. Eu tenho amigos meus que estão começando a fazer algumas pesquisas disso. É muito difícil, mas um dia a gente chega lá. De repente a gente faz um programa sobre o arqueômetro. Tá. E o que acontece? Você tem umas relações para você entender isso. Então o que acontece? Eu estava olhando assim os números, porque geralmente você pega um número, uma milhar do ano, você soma e te dá um arcano, de 1 a 22. Tá. E aí eu olhei assim, outro dia olhando pro número, né, pra milhar, e aí veio na minha cabeça, puxa vida, se eu separar em dezenas, tem essa parte, você tem 2 arcanos. Foi justamente quando eu me deparei isso daí também no livro do Papos, né, do Tarô dos Boêmios, que é o livro dele, e lá ele está falando dessa parte, separando exatamente por dezenas. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a pegar o sentido da coisa e comecei a fazer os seus cálculos. Os meus cálculos e as informações e aonde vem para poder, digamos assim, nesses anos que a gente está, desde 2013. Só que antes disso, para você ter uma ideia, a gente tem que posicionar o seguinte. No mundo quanto mundo, você tem aquele sentido que todo mundo conhece, que é de Deus, né, que vamos colocar do nome de Brahma. Tá. E você tem Parabram, que é além de, ou Ein Sof, que é na Cabala, o Ein Sof, que é além de. Então aí você tem aquela parte onde você entra até em sentido de substância. Que você deve lembrar de escutar o Ademar falando em substância, que era coisa louca. Eu não consigo repetir do jeito que ele repete, mas só para o pessoal ter uma ideia do que é o que ele falava pra gente. Ele falava isso tudo direto. Tá. É algo que pode ser qualquer coisa, que ao mesmo tempo pode ser nada. É tudo que existe manifestado e nada que existe manifestado. É todo vazio cósmico universal e todo preenchimento universal, sem ser nem o vazio e nem o preenchimento. Conversa de louco. Né? E ainda tem uma parte assim. A substância anterior à própria manifestação que se transforma. Manifestação que desaparece por si mesma no final da evolução. A substância anterior à própria manifestação que se transforma. Manifestação que desaparece por si mesma no final da evolução. Então, assim, essa loucura de algo de sem existir, existindo. Esse é o conceito de Deus, né? O conceito de substância, tudo que ele falava muito. Então você tem um conceito de substância, é uma coisa louca. Então você está nisso. Ou seja, quando você começa a entrar em Deus, que aí você tem Pai, Mãe e Filho, Pai, Espírito Santo e Filho, Osíris, Horus, sempre as trindades. Quando você fala em trindade, você está treinando esse conceito. Todas as religiões trabalham essa trindade, né? Trabalham com a trindade. Então quando você tem essa trindade, você começa a ter um sentido. E aí dentro disso, que imagina um círculo com um ovo no meio. Você já lembra o quê? Do óvulo fecundado da mulher. Então quando você tem um círculo e tem aquele ponto, você tem impossibilidade, pode acontecer tudo.
Então pode, a partir dali você tem a criação. Onde muita gente tem que tomar cuidado com pensamentos, porque a partir do momento que você cria, então você cria o pensamento. Lembra que eu falei, a gente foi lá em substância, lá em cima, trouxe para cá na substância, tudo possibilidade de vir a ser. Uhum. Quando você já tem um ponto, aquele é o germe da possibilidade já se manifestando. Aí aquele ponto ele faz o que? Ele se estende. Dentro de um círculo você tem a parte de cima e a parte de baixo. Aí entra aqui, polaridade. É a partir do segundo trono, né? Isso, vamos falar, nem vou falar de tronos para não confundir a cabeça do pessoal. Porque mas tem muita assim, gente que tá ouvindo a gente que não tem esse conceito teosófico mais aprofundado. Então assim, quando a gente está falando do círculo, aí eles vão começar a entender. O círculo, você põe um ponto, a partir desse ponto você tem aquilo que se amplia, manifestado, de polaridade. Ah, nesse ponto que você vai entrar muito das leis herméticas. Se você estuda leis herméticas, que leis herméticas não basta você ler o Cabalion, a conhecer as leis herméticas e falar assim, eu entendo tudo de hermetismo. Não, você tem que pôr a prática. Então, a partir do momento que você tem essa extensão, tem a polaridade, você está entrando com as leis herméticas aqui. Tá. Então, pai, a mãe, o ponto que se estende, e o filho. O que é o filho? O filho é aquele risco no meio, onde você vai ter um risco com um quadrado no meio, com 4 pontinhos, né? Aí isso lembra o quê? Isso te lembra os temperamentos humanos, que você tem 12 temperamentos, ou seja, você tem 4 tipos de temperamentos com 3 em cada lado, dá o quê? 12. Você tem os signos, quantos signos temos? 12. Então você entra nessa parte do filho dessa parte. Então nesse ponto que é a coisa manifestada aqui. Na verdade eu acho que até que o nosso tempo é dividido em quaternário, não é? Sim. Em 4 horas para as coisas acontecerem, não é? Você tem assim, você tem as 4 estações do ano, você tem os 12 signos do zodíaco, você também tem os 36 decanatos nesses 4. Então, que são múltiplos de 4, né? Sim, tá. Múltiplos de 4, que aí você tem são 3 decanatos, mas no final das contas você tem os 36 decanatos por causa de múltiplos de 3, desculpa, porque é 12, 3 vezes 12, 36. Cada 36, signo né, compõe uma parte. E aí você entra toda naquela correspondência, que é o que a gente não vai entrar hoje, de tipos de personalidade. Pessoa do primeiro decanato, eu e meu irmão somos do mesmo signo, mas em decanatos diferentes. Isso muda completamente a relação da pessoa, né? Muda. Se você é do primeiro, você ainda tem influência do outro signo que veio com o terceiro anterior. Como somos de câncer, ele teria, digamos, uma influência de gêmeos. E assim por diante. O meu é puro porque eu sou do segundo decanato. Mas você tem a turma do terceiro decanato. Você tem essas informações. Entendi, De repente você pode até fazer um programa com a Paloma falando dessa parte aí. Que a Paloma é uma coisa interessante. Dependendo até do horário, dá uma confusão. O seu tem aquela confusão que o Carvalho te fez o mapa de um jeito. Que deu leão, no fim a Paloma fez deu virgem. Então tem essas coisas. Então é umas informações que a gente não vai entrar. Mas assim, para você ver. E isso no final das contas, você chega sempre nesse quaternário, você chega nos naipes também. E você chega num ponto assim, você tem o quê? Você tem também a última carta do tarô, quer dizer, dependendo do tarô, mas como, vamos lá, o mundo. O mundo você tem o quê? Que está até aqui, que aí até depois o Fred vai mostrar para vocês. Pô, mais perto da câmera se ele quiser, você tem o mundo. Vou colocar na imagem, Fred. Depois eu faço a imagem no GC para eles também. Mas assim, você tem 4 cantos, mineral, vegetal, animal e hominal. Mas você tem 4, você tem os 4 naipes, tudo. Então o que acontece? Você começou naquela história de divisão. Você está vendo onde está? Na Terra. Essa divisão. Então o que acontece? A partir disso daí, que a gente está situando, fez o que? Viemos de lá, trazendo para situar aqui. E tudo se materializa aqui, na Terra, nesse quaternário. Então está materializado lá. Então você pega a milhar, e o que eu fiz? Eu peguei a milhar e comecei a fazer isso daí. Porque outra coisa também, em hermetismo, como cadeias e ciclos, tudo se repete. O que o ser humano não entende até hoje. Uma coisa se repete, então tudo é cíclico. Tudo se repete mesmo, de tempos em tempos, né? Tempos em tempos, e às vezes, digamos assim, vamos situar aí que o pessoal tem uma ideia, Primeira Guerra Mundial,
O que aconteceu quando o pessoal foi invadir a Rússia lá, que teve um problema na primeira, acho que foi na primeira? Não, Waterloo, peraí. Que teve com a invasão na Rússia, ou seja, você tenta invadir a Rússia, não lembro quem foi direito, me desculpem até, mas falhou agora, deu branco. Teve uma primeira invasão, que teve uma guerra que o pessoal foi invadir a Rússia, dançou, congelou. Segunda Guerra Mundial, Hitler fez a mesma coisa. E dançou também. Tanto que a gente tem aquele programa com o professor Walter falando da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. O que acontece? Teve um problema. Então aquilo se repete. E toda vez que no mundo você tem uma coisa relacionada à torre, você tem uma mudança. Você teve a Torre de Babel, mudança no mundo, queda da Bastilha, que também tinha uma torre, e você também tinha o quê? O World Trade Center em 2001. Toda vez que você tem uma torre envolvida, você tem mudança na humanidade. É bom a gente colocar isso para o internauta, porque às vezes a gente ouve o pessoal falar umas bobagens na televisão. Sim. Com respeito ao tarô, né? Que aí com o passar das suas explicações você vai deixando o pessoal mais inteirado dos reais simbolismos, né? Porque essa parte, o que acontece? Quando a pessoa fala isso, então quando você tem uma torre, quando aconteceu do World Trade Center, aquilo foi um arcano vivo que aconteceu. Para todo mundo ver. Agora todo mundo fala, mas e os outros? Os outros que na época você não tinha televisão, você não tinha mídia, não tinha nada. E hoje ainda está muito mais rápido, por quê? Porque todo mundo tem um celular na mão. Então, hoje a rede social espalha para o mundo inteiro. Exatamente, naquela época não tinha rede social. Então você não vai ver. Agora, se você notar, então o ser humano tem que notar que tudo é cíclico, peste, tudo. E já alguns programas que você já viu, você cansou de colocar. Então tem algumas coisas que acontecem. E mesmo o Ademar falando, que a gente já viu muito programa, você está num fim de ciclo. Isso todo mundo que está em escola de iniciação, mesmo que é um pouco mais inteirado, sabe. Que isso é um fim de ciclo. É que se entrelaçam o velho com o novo. Sim. Até que totalmente ele se desfaça e o novo assuma toda a condição dele. Né? De um ciclo você tem outro, a gente está dentro da Kali Yuga. E dentro dessa Kali Yuga de 432 mil anos... Nossa, você tem a Pachuchu, hein? Você tem outros ciclos dentro dela. Então você tem a Kali Yuga dentro da Kali Yuga. Então nós estamos dentro de uma Kali Yuga que já veio para a Idade do Ouro. Então por isso que está tudo tão assim exacerbado, está um problema. Então você vê a loucura que está acontecendo. Aí não vamos nem entrar em questão, mas teve Mariana, teve um monte de coisa, teve no porto do Guarujá, aquela poluição. Então muita coisa daqui vai para o mundo. Já teve um vulcão agora lá no Japão. Então o pessoal tem que entender que assim, tudo é polar. Lembra que sai da parte da polaridade? Então você tem coisas boas e coisas ruins. Só que logicamente, para poder vender, o que a mídia faz em si? Coloca tudo que é ruim que vai vender mais. É preferível algo que vai fazer um escândalo do que colocar algo bom. Enxerga então, você de informação das trevas, né? Exato. O pessoal acaba ficando. Mas se algo aconteceu de ruim, você pode ter certeza que vai ter algo de bom. Da polaridade, porque a polaridade faz você tem que ter algo de bom e algo de ruim, que é o equilíbrio. A gente até falando, eu falei com a Silvana a respeito disso, eu já comentei contigo que a gente teve históricos de outros países no começo do século passado que tiveram problemas grandes de saúde, né? De guerras e tal. E aquilo, o que aconteceu? Fortaleceu os países que hoje são o primeiro mundo para que hoje eles já tenham superado essa questão. E a gente, como não teve nenhum problema de grandes catástrofes ou grandes incidentes a nível de saúde no Brasil, então a gente está passando por um mau bocado agora em saber como é que vai se fazer isso, como é que nós vamos tratar, como é que nós vamos mexer com tudo isso. Então quando é a primeira marinha de primeira viagem, a gente se sente assim mesmo, meio perdido no contexto, né? Então a gente está aprendendo aos trancos e barrancos a ser um pouco maior, a crescer um pouco mais, né? Então é o que você falou, é o bem e o mal. A gente, através do mal que está acontecendo no planeta, né, exatamente no Brasil, que a gente está falando agora que eles estão aqui, a gente está aprendendo a lidar um pouco melhor com toda essa história e ver para onde vai caminhar, porque na verdade Sim. As coisas estão só começando. Só começando. E aí vamos ver lá assim, que nem 2013. 2013, vamos separar as dezenas, que isso é para o pessoal dar uma olhada e começar a entender um pouco a lógica. Separando 2013, você tem duas dezenas. Você tem a dezena 20, que quem quer 20? 20 na carta do tarô é o julgamento. Julgamento que se refere a um planeta que é Saturno. Então quem entende astrologia, quem acompanha o Schultz, quando o Schultz faz as palestras dele, que vê, o pessoal fala de Saturno, quem tem Saturno no signo, sabe muito bem, os capricornianos sabem o que é isso,
É aquela coisa de julgamento e cobrança de si mesmo. Então, olha que interessante. Quando teve o descobrimento do Brasil, você tinha lá, foi no ano de 1500, você tem também 2 arcanos. Né? Você tem o arcano 15, que é a luz, que todo mundo é o diabo, que é a confrontação, mas é tudo que o ser humano pode ser de bom e de ruim, exatamente junto ali naquele ponto. E você tem os descobrimentos. Aí você tem o século XIX, que começa aquela história de você ter descobrimentos de algumas coisas da tecnologia, a vapor. Aí já entra no século XX, que teve aquele início, aquele boom. Né? Foi um grande boom. Porque isso já estava atrasado. Era para ter acontecido na Idade Média. Na Idade Média era para você estar andando de avião, para você ter carro, ter tudo, gente, na Idade Média. Mas como teve um probleminha lá, Idade das Trevas, veio para o século XX, estava atrasado, então teve aquele boom de uma vez e aconteceu tudo, carro, tudo, a tecnologia que a gente tem hoje. Você vê que coisa louca, né? Mesmo estando no século XX, o ser humano ainda é tão atrasado psicologicamente, né? Mentalmente, psicomentalmente, que nem diz o Carvalho, né? Que a gente ainda está conseguindo mal e mal andar, né? Com todas essas informações, aos trancos e barrancos ainda, né? Ainda. Porque a gente vê de um lado grandes acontecimentos da ciência, transformando a tecnologia que a gente conhece hoje em vapor, praticamente. Porque o que vai vir pela frente é coisa excepcional que a gente não consegue nem imaginar direito, porque a gente está só no beabá da história. E por outro lado também, a gente vê a grande imbecilidade humana tomando conta do planeta em vários aspectos, né? Seja no tratar com o outro, no lado social, seja na criação da cultura. A gente fala em cultura, as pessoas correm atrás, eu já vi passou até na internet, essa coisa de ficar correndo um atrás do outro com o rabo pelado, né? Todo um pelado correndo atrás do outro, enfiando o dedo no rabo do outro, achando que isso é cultura. A gente fica indignado em saber para onde está indo a nossa capacidade de discernimento do que é realmente cultura, né? Enfim, se a gente for falar aqui, a gente vai acabar indo para um outro programa, mas essa é para ilustrar a disparidade, né? Mesmo no século XX, a gente veio atrasado com tudo isso e ainda hoje a gente não está preparado para assumir como tem que se assumir essa questão. É que nem um expurgo, nesse finalzinho, então tudo vai aparecer, aí tem um lado bom. Todo esse expurgo é pra gente ver assim, então o que está acontecendo? Você está vendo tudo o que está acontecendo e daqui a pouco você vai falar, não, isso daqui eu não quero mais. As crianças que estão vindo agora, elas já vão falar não. Elas não querem, elas não aceitam, elas não falam, elas já começam a não aceitar aquilo que a gente aceitou, elas vão fazer os porquês. Porque todo mundo porque antigamente era porque é assim. Né? O principal das coisas é amar a Deus sobre todas as coisas, não temer a Deus. Esquece essa história de temer, você não deve temer. Quem teme não se aproxima. Quem teme não se aproxima. E aí o que acontece? Você separando essas dezenas, então vamos lá, 2013, então você tem 13, o que é o 13? O 13 é a morte, que no tarô muitas vezes é o contrário, morte é vida. Né? É a mãe, é terra. Então você tem o que? O julgamento, aí se você for a grosso modo de primeira, julgamento, terra. Olha que legal. Em 2013, julgamento, terra. Aí vamos destrinchar um pouco. Se você somar 2013, você vai ter o que? 5. De 2013 você vai ter um 5. Quem é o 5? 5 é o arcano 5, que é a parte espiritual. Julgamento, terra, espiritual. Se você for. Mas você também pode colocar como Saturno. Que é só o 20, né? 20, né? Saturno, desculpa, não dá 5 não, dá 6. 2013 vai dar 6. Mas como? 3, 4? Não, você 4 soma, 2, tá certo. 3 com 1 dá 4 e mais 2 é 6. Comendo bola. Que é touro. Então vamos lá. E touro o que é? O enamorado. Amor. Mas vamos lá. Saturno, você pode ler também assim. Saturno é a mãe de touro. Ou o julgamento da terra com seus caminhos. Porque tem a carta. Aí vai depender da interpretação. Porque essa carta, os namorados, o que ela é? Ela significa caminho. Que é a carta de número 6. Que você tem 2 pessoas, né, 2 mulheres e um jovem no meio. Então, e embaixo dele tem 2 caminhos. Ele vai seguir os 2 caminhos. E o enamorado é o amoroso. Então ali você tem uma informação. Você tem 2 caminhos. Então você vê. Saturno, você pode colocar o julgamento da terra dos caminhos. Julgamento dos caminhos da terra. Olha que bonito. Em 2013. Aí você entra com 2014. Que aí você tem o arcano 20. Logicamente o arcano 20 desse julgamento vai se repetir
até o final, até virar 21, né? Sim, sim. Mas ele vai sempre se repetir. Então, ou seja, essa época, quando entrou do ano 2000 para cá, vocês podem notar tudo julgamento. Do ano de 2000 para cá, tudo julgamento. Muito interessante aquela coisa né, da gente ter visto que de 2000 não passará, né? Naquela história, na verdade é julgamento. Um julgamento que começa a partir daí, então. A partir daí você começa a ver, a partir de 1989, quando cai o Muro de Berlim, que também já mudou tudo, você perdeu toda aquela noção de política. Hoje em dia você vê muito a pessoa brigar assim, fulano é de direita, fulano é de esquerda, de centro-direita, centro... Não tem mais nada. Se você notar, você vê uma China comunista capitalista, que loucura. Ou ela é comunista, ela é capitalista. Aí você vê um país capitalista que fala que é socialista, um socialista que fala que não é, e no tal. Não precisa ir muito longe, no nosso Brasil mesmo. A gente vê as pessoas brigando, né, com relação a cadê a nossa oposição para lutar contra o governo? Não existe oposição, porque é tudo uma coisa só. Se transformou tudo numa coisa só, ineficiente. O que vai acontecer é que as crianças que estão vindo não vão aceitar. Só que os adultos têm que entender assim, para de ficar defendendo. As pessoas estão defendendo um sistema político falido. Né? Então você não defende. O que você tem que fazer é criar algo novo, que até o Carlos Torres fala, e muita gente fala, compartilhamento. A gente começa a prestar nisso. Atenção nisso. Interessante mesmo. Compartilhamento. Em compartilhamento é uma coisa nova. Você vai ver que vai começar. Vai ter que ter uma mudança. Vai ter uma mudança econômica, tudo, porque o jeito que está aí não dá mais. Não dá mais. Você não pode nem exagerar. Você... Pela lei da polaridade, você pode ganhar o que quiser. Com a polaridade, você para ter dinheiro de um lado, você tem que ter o não dinheiro do outro. Vamos colocar de uma forma simples. Então você fala, você não pode tirar isso. Porque tudo é polar. Tudo é polar. Vai desmontar a evolução, se fizer. Mas você pode fazer o quê? Você pode aproximar esses lados. Então você não pode ter a riqueza se não tiver a miséria. Só que vamos colocar, se você aproximar isso, digamos o cara que tem a riqueza com a empresa dele. Então ele ganha fortunas com a empresa. Só que ele paga menos de um salário mínimo ou trabalho escravo. O que ele tem que fazer? Pô, presta atenção. Puxa vida, então eu vou estreitar isso, eu não vou deixar o cara na miséria sem nada. Digamos que a miséria do cara seja ele ter uma casa com carro, comida e tratar bem da família. No sentido que eu estou falando de miséria nesse sentido. Então o que ele fez? Ele aproximou isso, porque sempre vai ter que ter esse lado, sempre vai ter que ter o cara que tem empresa. É impossível você tentar criar algo que não seja, ainda mais na época atual, de consciência nossa, criar algo, digamos assim, de dizendo assim, uma coisa muito utópica. Você não tem como, porque você tem a polaridade, você vai ter que ter os dois lados. Então se você aproximar isso, todo mundo vai viver bem. Então fazer essa aproximação de tudo. Tá? Então a partir do ano 2000 começou esse julgamento. Então você vai ver 2001, olha, aí vamos lá, 2001. O que aconteceu justamente em 2001? Queda das torres, né? Queda das torres. Olha aí, logo que iniciou 2000 de julgamento. É um simbolismo ferrado isso. Em 2001 você teve o que? A queda das torres. Né? Que mexeu exatamente com o coração financeiro. Mexeu com o coração financeiro, que até o ano 2000 estava tudo muito bem, a partir dali começou a cair realmente. Por N motivos que a gente não vai entrar agora. Mas até o professor Walter também falou na parte, assistam o programa que vocês vão ver da Segunda Guerra, o que levou à Segunda Guerra. Então começou a partir dali. Aí você teve 2001, a queda das torres. Né? Nós vamos chegar lá para frente. Então vamos lá, 2000, então você vê o julgamento. Aí você tem 2014. 2014 você tem o julgamento novamente e a temperança. Que todo mundo vê a interpretação da maioria das vezes, a pessoa quando vê, temperança olha para você numa carta e fala, equilíbrio, você tem que ter equilíbrio, acha que a temperança é pasmaceira. E calma, não, a temperança é equilíbrio. Se bateu de um lado errado, tem que ter a compensação. Olha a polaridade. Então se aconteceu algo, se você for em 2001, das duas torres, na Loteria Federal, depois da terça, foi na quarta-feira, você teve o número 16666. 16 é um arcano, 666 é outra história. 666 é o número do Sol. Do Sol? Do Sol. Tanto pode ser o número 666, pode ser o número do Sol e do não Sol. E que as pessoas acreditam do outro lado que é o número da besta também. Sim, mas o número da besta, isso é um cálculo que é assim.
é uma hierarquia, 1000 anjos, você tira um, fica 999. Esse anjo cai com um terço. 333. Se você tirar 333, se você subtrai de 999, fica 666, então do Sol. Quando ele vem para a Terra é polar, ele vem com 333. Se polariza em macho e fêmea, dá o quê? De 1 sai 2. Então você tem 666. Então é o número do Sol e o número da besta. Que besta? O homem. Na época, quase como um animal. Então é um pouco da simbologia explicada. Simbologia. Então quando você vai analisar esse número, especialmente na nossa Loteria Federal, que é sagrada, que tem uma referência de número, todo mundo pode se basear, justamente ali. Então, como aconteceu? Aconteceu uma coisa fatídica, que foi a queda das 2 torres, morreu gente. Então, o 16 veio num sentido negativo, porque o tarô é polar. Então, cada carta tem um sentido negativo e um positivo. Então, ali o 16 veio como sentido negativo, 16666. 14 dias depois, olha aqui, ó, o equilíbrio. 14 dias depois, você tem a carta que vem no primeiro prêmio, o número 9666. Que 9 é o eremita. Outra coisa que todo mundo faz errado, quando vê o eremita, fala que é um sentido negativo. E não é um sentido, todas são polares. Então ali, como o 16 vem no sentido negativo... É um cara, até a simbologia até de alguém muito sábio, não é? Sim, porque ali você tem o adepto. O adepto com os poderes do adepto, que você cheguei ao adeptos, aí você tem Cristo. Você tem Cristo, você tem Moisés, você tem Davi, você tem Salomão. Olha quem eu estou falando. Olha a estirpe. Olha a estirpe, que mexe com os elementais. Por isso, outra coisa, pessoal, cuidado quando você muitas vezes fala invocação de um elemental, invocação disso, tal. Cuidado. É bem lembrado, pessoal. Quem mexe com o elemental é só um anjo. Você não mexe, então não peça nada. Você não pede nada para elemental. Ele cumpre o que um anjo manda para ele. Ninguém tem condições de fazer isso. Muita gente pode olhar e falar que eu estou falando besteira e que eu consigo fazer. Sim, faça. Você tem também nesse lado polar e o negativo. Se manifestar na sua casa, aparecer um terço, aparecer uma Bíblia, uma parte positiva, mas também pode aparecer uma pedra, pode aparecer coisa quebrando e tal. Não mexa. Você não tem condições de fazer. Quem mexia com isso? Jesus, Davi, Moisés, né? Todo mundo lembra o que aconteceu, ainda inclusive 10 Mandamentos, acabou de passar uma novela, você tem uma ideia. Igual o filme no cinema também. Não é. Então você quer saber lá, então ali você está mexendo com seres que têm essa condição. Então o adepto é isso. Então você teve um sentido negativo e você teve um sentido positivo. Caiu as 2 torres, mas você pode ter certeza que quando teve o adepto, aconteceu coisa boa. Alguém descobriu alguma coisa, alguém descobriu uma cura, alguém descobriu alguma coisa, só que não foi divulgado, só que não foi falado. De repente o cara descobriu e ainda está em andamento de alguma tecnologia nova, alguma coisa foi descoberta. Então as coisas boas. Não se fixa em só ruim porque é fácil de ter, né? Mas tem o lado bom. Então você vê que teve ali isso daí, 14 dias depois. Olha aí, vamos lá para 2014. O equilíbrio. Então você pode colocar como que? E aí você somando que você tem o carro muitas vezes que é o vencedor. Você tem as esfinges, né? Então você pode pôr assim, é o julgamento de um equilíbrio, ou seja, o julgamento do vencedor, ou o equilíbrio do vencedor. Só que aí você entra o quê? Vamos lá, em 2014 a gente teve o que aqui no Brasil? As eleições. Você tinha que escolher. Então agora a gente tem que ver assim, será que a escolha foi bem feita? Eu não sei. O tempo que vai dizer. Então, ou seja, você entra no ano de 2014 que você teve escolha. Eu estou falando também no geral e no pessoal. O que você escolheu para a sua vida em 2014? Você teve 2013, que teve um lance de caminho, apontou para 2014, que você teve uma escolha sua pessoal. Pois é. Nesse ponto. O que você escolheu em 2014? Você olha para você agora mesmo e fala assim, o que eu escolhi em 2014? Foi algo bom? Não foi? Chega 2015... Espera aí que você já vai falar já. Fiquem com a gente então, pessoal, que a gente vai continuar com esse papo daqui a pouquinho. Tá dando 29h40. Vai acabar agora. Legal, porque aí próximo